Você se ofende com a opinião das outras pessoas? Se você tem uma posição política de direita, você se incomoda, fica com raiva de alguém que fala com posições da esquerda? Ou se de repente você encontra uma pessoa na rua que você não vê há bastante tempo, você fica com raiva se ela disse que você está mais velho, ou que você ganhou peso, ou se você não alcançou o que você queria na vida ainda? Sempre a opinião das outras pessoas te incomoda? Você fica com raiva quando alguém fala dos seus filhos, fala algo que você não gostaria de ouvir? Se você disse sim para essas perguntas, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar com você como você vai fazer para parar de se ofender com o que as pessoas dizem. É importante que você entenda isso que eu vou dizer aqui nesse vídeo, porque uma vez que você para de se importar com a opinião das outras pessoas, você para de criar sofrimentos desnecessários para você e para as outras pessoas. Porque você não vai mais tentar pautar a sua vida pelo que os outros dizem. Você vai entender que dentro de você há algo maior, há algo que não depende de nada que é externo. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Eu quero falar com você aqui sobre 5 atitudes mentais para que você pare de se importar com o que os outros dizem. Quando eu falo aqui de atitudes mentais, eu estou falando sobre formas de ver o mundo, a forma como você se vê, a forma como você vê as pessoas e a forma como você vê as situações. Então fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque essas 5 atitudes mentais, elas são importantes para que você de fato tenha uma vida mais leve, mais feliz e mais abundante. Eu já vou entrar no tema aqui do vídeo, mas antes eu gostaria de pedir que você clique aqui embaixo e inscreva-se no canal. Muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui não são inscritas, mas se você quer ser notificado dos vídeos, quer saber de tudo aquilo que é postado aqui no Valor Cristão, clique aqui no botãozinho vermelho, inscreva-se. E também, se esse conteúdo agregar à sua vida, não esqueça de deixar o seu like, porque assim você está me mostrando que esse conteúdo te ajudou e que eu posso fazer mais conteúdos desse tipo para ajudar a transformar a sua vida. Dito isto, vamos aqui para o conteúdo do vídeo. Aqui eu quero falar com vocês sobre essas 5 atitudes mentais. E qual é a primeira atitude mental? Você precisa entender que a opinião dos outros reflete muito mais sobre ela do que sobre você. Quando uma pessoa fala, ela está refletindo aquilo que está dentro dela. Ao longo da vida, todos nós, seres humanos, vamos acumulando crenças, valores, formas de perceber o mundo. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te der um óculos vermelho, você vai enxergar tudo vermelho. Não é que o mundo se tornou vermelho, mas é porque você está enxergando ele dessa forma. Nós somos dessa mesma forma. Ao longo da vida, nós vamos tendo traumas, vamos tendo crenças, vamos tendo tristezas, alegrias, ensinamentos, e tudo isso vai formando condicionamentos mentais, que são formas automáticas de reagir ao mundo. Então, quando você tem esses condicionamentos, você passa a enxergar o mundo a partir desses condicionamentos. Então, quando uma pessoa emite uma opinião sobre você, ela está falando muito mais sobre ela mesma do que sobre você. Entender isso vai te libertar, porque você vai entender que quando a pessoa ela fala algo, se ela está sendo amarga, se ela está sendo irônica, se ela está falando algo que não é verdade sobre você, ela está falando a partir das crenças dela. Então, se ela está falando algo a partir das crenças dela, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre você mesmo. E isso é importante que você entenda, porque isso vai fazer com que você não carregue para si aquilo que é da outra pessoa. O que é da outra pessoa fica com a outra pessoa. O que é seu fica com você. Então essa foi a primeira atitude mental. A segunda atitude mental, ela nos mostra que ninguém tem a capacidade de te ofender. É você que tem o poder de se ofender ou não com o que os outros dizem. Se você se ofende com tudo que o outro diz, é porque você está construindo a sua identidade no local errado. Porque uma vez que você percebe que há dentro de você uma essência divina, que você é feito à imagem e semelhança do Criador, não tem por que você procurar validação em questões externas. Mas uma vez que você está apegado ao seu próprio eu, você também está apegado aos seus próprios condicionamentos mentais. Você cria a partir dos seus condicionamentos, um eu ilusório, um eu que não é você verdadeiramente,
você passa a buscar externamente a validação. Então você se incomoda com tudo que os outros dizem, porque lá no fundo aquilo que o outro diz está ameaçando a sua identidade, está ameaçando aquilo que você é. Mas quando você entende que ninguém tem a capacidade de te ofender, você percebe que você pode trazer para você ou não. É você que escolhe. Deus te deu o livre-arbítrio. Quando a Bíblia nos diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, é porque ele nos deu o poder de criar inclusive a nossa própria realidade. Isso quer dizer que você pode trazer para a sua realidade as ofensas de alguém, a opinião de alguém ou não. A escolha é sua. Deus te deu esse poder. Agora eu queria que você comentasse aqui embaixo. Você é do tipo de pessoa que se ofende com o que os outros dizem ou não? Você é uma pessoa que consegue relevar. Pause esse vídeo e me dê aqui a sua opinião. O objetivo aqui não é criar julgamentos, mas é que você faça uma reflexão. Será que você se importa ou não com o que as pessoas dizem? Comente aqui embaixo. Então nós vimos até aqui duas atitudes mentais. Primeiro, que a opinião do outro reflete muito mais sobre ele do que sobre você. E segundo, que ninguém tem a capacidade de te ofender. Você tem o livre-arbítrio, você tem um poder de escolha para se ofender ou não com o que as pessoas dizem. E qual é a terceira atitude mental? Ela nos mostra que a nossa verdadeira identidade ela é imutável. Nenhuma opinião externa ela tem a capacidade de mudar quem você verdadeiramente é. A sua verdadeira identidade não é aquilo que os outros falam sobre você, nem é aquilo que você pensa sobre você. Não são os rótulos que você cria sobre a sua vida, nem que os outros criam. Quando eu estou falando aqui de rótulos, eu estou falando sobre aquilo que você pensa ou que os outros pensam sobre você. Quando você diz que você é bom ou ruim, quando você diz que você é inteligente ou é burro, quando você diz que você é vencedor ou é fracassado, quando você diz que você é tímido ou que você é extrovertido, tudo isso são rótulos. Não é aquilo que nós somos verdadeiramente. Aquilo que nós somos é imutável e não depende de questões externas. Dentro de nós há a nossa verdadeira identidade, que é a essência divina que mora dentro de nós. Nós somos uma vida criada à imagem e semelhança do Criador. E essa essência, ela é perfeita e eterna. Ela não muda de acordo com a opinião das outras pessoas. Ela não muda de acordo com as circunstâncias. Quando você entende quem você verdadeiramente é, quando você se liberta dos seus condicionamentos mentais, que você passa a viver de fato a vida, você consegue perceber que você é muito mais do que aquilo que você pensa sobre você. Você não é aquilo que você pensa, você é aquele que pensa. Você não é aquilo que as pessoas falam sobre você, você é uma vida. E isso não muda independente da opinião das pessoas. A única pessoa que tem capacidade de te afastar da sua verdadeira essência é você mesmo. Veja o que Isaías diz lá no capítulo 59, versículo 2. Ele disse assim, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o que ele está dizendo? Que os nossos pecados é que nos separam de Deus. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Pecar é quando você, em vez de fundamentar sua identidade em Deus, na sua verdadeira essência, você tenta fundamentar sua identidade em questões externas. Você tenta validar quem você é a partir de questões externas. E isso nos afasta de Deus. Porque em vez de nos identificar com a nossa verdadeira essência que vem de Deus, nós queremos que os outros digam quem nós somos. Nós queremos que as circunstâncias, que os bens, que tudo que está externo valide quem nós somos. E nós não precisamos disso, porque como você já viu, aquilo que você é imutável. A sua felicidade ela vem de dentro e ela não depende do que os outros dizem ou do que os outros fazem. E eu quero que você faça um exercício sempre que isso acontecer. Eu quero que você pergunte a seguinte coisa: essa opinião, ela reflete quem eu sou ou ela é apenas uma perspectiva externa? Ou seja, ela de fato define quem eu sou, o que essa pessoa está dizendo, ou é simplesmente a opinião dessa pessoa? Simplesmente quando alguém fala algo que vier aquela sensação ruim, que te ofender, pergunte isso. Realmente é quem eu sou? Ou isso é simplesmente a perspectiva daquela pessoa?
você vai perceber que na maior parte das vezes você vai perceber que simplesmente é a opinião pura daquela pessoa, que muitas vezes não reflete a verdade. Então, faça esse exercício que você vai perceber que isso vai te ajudar. A nossa quarta atitude mental, ela diz que a liberdade está em não reagir de forma automática. Ou seja, você não tem a obrigação de reagir, você tem a opção de agir. Você vai ter liberdade quando você criar um espaço entre a ação e a resposta que você dá a essa ação. Eu vou te dar um exemplo. Alguém te ofende, você não precisa responder isso de forma automática, sendo grosso, ficando com raiva, respondendo mal, para depois se arrepender de ter feito isso. Você pode tirar um espaço vazio ali, respirar, pensar e ver o que você pode fazer, qual tipo de atitude você pode tomar. Você não é obrigado a reagir de forma automática. Quando você reage de forma automática, você está sendo levado pelos seus condicionamentos mentais e você não é livre. Sendo que Jesus falou, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você é livre. Você não é obrigado a reagir de forma automática, você não é obrigado a fazer aquilo que você vai se arrepender depois. Você pode parar, analisar, pensar, respirar e dar uma resposta adequada de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Então você tem essa liberdade. A liberdade, ela está em não reagir de forma automática. Em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 26, Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se irar é normal. Se muitas vezes alguém fala o que desagrada, muitas vezes vai vir a ira. Mas Paulo está dizendo, ó, irai-vos. Pode acontecer da ira vir, mas não peque. Porque você pode criar esse espaço entre o que aconteceu e a sua resposta ao que aconteceu. Você tem essa liberdade dada por Deus. E quanto maior esse espaço, maior a liberdade que você tem. Comece a observar os seus pensamentos, comece a observar os seus sentimentos antes de dar a resposta. Comece a se observar o que é que eu estou sentindo, quais são as reações que estão acontecendo dentro de mim. Eu preciso dar essa resposta agora ou não? Eu posso esperar? Então, quero te dar um exercício prático aqui. Sempre que acontecer algo que te desagradar, você vai respirar profundamente, você vai observar o desconforto interno que está acontecendo dentro de você e você vai lembrar que você não é definido por coisas passageiras. Então, pare, respire, entenda que você não é definido por aquilo que alguém fala. Você é a essência divina, você é a vida criada por Deus e nada que é externo precisa te definir. Com isso tudo explicado até aqui, nós vamos para a nossa quinta atitude mental. Ela diz que o agora é o único momento real. Ou seja, o agora, que esse espaço atemporal, é o único momento que existe. O passado já passou, não existe mais, e o futuro não existe. Eu sempre falo para os meus alunos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Você já chegou em uma vendinha que estava lá escrita assim, fiado só amanhã? O que isso quer dizer? Que fiado é quando? Nunca. Por quê? Porque amanhã não existe. Você precisa entender que o único momento real é o agora. Você precisa se libertar dos traumas do passado, você precisa se libertar da ansiedade pelo futuro, você precisa parar de ficar fazendo julgamentos, porque a maior parte dos seus julgamentos só são apegos ao passado e ao futuro. Quando você vive o agora de forma intensa, você não julga, você não sofre. E entender isso faz com que você viva em presença plena. Observe uma coisa, sempre que uma pessoa emite uma opinião sobre você, ela está falando de passado ou futuro. É algo que você fez ou algo que ela acredita que você vai fazer. Mas no agora, nesse exato momento, que importância isso tem na sua vida? Pare para pensar sobre isso. Se você parar de contar histórias sobre o passado, se você parar de ficar ansioso pelo futuro, respirar e ficar vivendo o momento presente de forma plena, você vai perceber que essa opinião não tem importância. Então a quinta atitude mental é entender que o agora é o único momento real. Se desapegue do passado, se desapegue da expectativa, da ansiedade pelo futuro e viva o momento presente que você vai perceber que você não precisa se incomodar com o que os outros dizem. Isso faz sentido para você? Comente aqui embaixo e me diga
se isso de fato faz sentido para a sua vida, se você já consegue viver o agora, ou você ainda está apegado ao passado e ao futuro. Fala aqui comigo que vai ser um prazer te responder. Eu falei aqui que seria 5 atitudes mentais, mas eu vou te dar a 6ª atitude mental de bônus. Só para você que chegou até aqui ao final do vídeo. A 6ª atitude mental, ela nos mostra que o amor e a compaixão, eles dissolvem as ofensas. Quando você olha para outra pessoa com amor, com compaixão, você percebe que você não precisa se ofender com o que o outro diz, porque você percebe que o outro está condicionado, que o outro está falando muito mais sobre ele do que sobre você. Você vai perceber que a opinião do outro não muda quem você é, e foi isso que Jesus fez quando ele estava ali na cruz. Ele disse assim, está registrado em Lucas no capítulo 23, o versículo 34. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus olhou para ele e disse assim, ó, Pai, eles estão condicionados, eles estão com um óculos que impede de os ver a realidade. Então, Pai, os perdoe. Não é que essas pessoas estavam fazendo algo de forma inconsciente. Não, eles estavam sabendo o que estavam fazendo, só que eles estavam sendo guiados pelos próprios condicionamentos mentais. Foi por isso que Jesus falou isso a respeito dessas pessoas. E você pode ter a mesma atitude. E uma vez que você coloca isso em prática na sua vida, isso vai te trazer para você paz interior, felicidade, abundância. Então, para a gente resumir esse vídeo, você precisa colocar essas 6 coisas em práticas na sua vida. Anote aí. Entenda que a opinião do outro reflete muito mais sobre ele do que sobre você. Ninguém tem a capacidade de te ofender, é você que pode se ofender ou não. A sua verdadeira identidade ela é imutável, porque ela vem de Deus. A liberdade está em não reagir de forma automática. O agora é o único momento real. E por último, entenda que o amor e a compaixão dissolvem qualquer ofensa. Coloque isso em prática na sua vida. Depois venha me comentar aqui se de fato não vai haver uma mudança real e significativa na sua vida. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Deus te abençoe. Se ele te ajudou, compartilhe com um amigo para que ele também seja abençoado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.